programa anterior. E ele não só está satisfeito, mas ele foi glorificado em todos os seus atributos pela morte de Cristo. E hoje a Bíblia usa essa linguagem. Deus é justo. Não é Deus tem pena ou tem misericórdia, mas Deus é justo. É uma palavra judicial. Deus é justo em justificar você. Deus é justo em te fazer justo. Então hoje, o Deus que estava manifestando a sua parte de trás, as suas costas, amém? Como uma sombra do Antigo Testamento, agora é um Deus da gloriosa luz. E como ele está na luz, andamos na luz. Hoje com o pastor Joseph Prince. Porque o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento ele estava sendo embora, eles viam as costas. Foi o que ele falou para Moisés. Mas agora este glorioso e maravilhoso Jesus, cuja face refletia a glória de Deus. Você quer ver Deus? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Amém? O que ele é, Deus é na sua plenitude. Jesus é a expressão plena de quem Deus é. Amém? Não dá para ir no Antigo Testamento e encontrar isso. Sim, você vai ver Deus com seus atributos e tudo mais, mas ainda parciais. Amém? Mas para ver a sua plenitude, você tem que ver a face de Jesus Cristo. Amém? No Novo. E o Senhor virou e olhou para a mulher. Amém? E ela viu a glória de Deus na sua face e ele disse: Filha, tenha bom ânimo, a sua fé te salvou. Vá em paz. Vá em paz. Era para ela sair dali com a paz da Shalom de Deus. Saiba que eu te quero bem. Esteja em paz sobre isso. Eu quero te ver curada. Você não roubou a cura. Eu quero te ver bem. Amém? Então aquela mulher foi curada no momento que ela tocou a orla da sua veste, mas agora ele disse a ela ser curada. Amém? E ela foi totalmente curada. Agora ela tinha cura e também a plenitude. Glória a Deus. Aleluia, eu estou tão feliz. Olha, vamos voltar à história e vemos aqui que Deus está prestes a fazer algo que não era comum. Olha, nós não entendemos a graça porque não entendemos Deus. E da mesma forma, quando nós não entendemos a graça, não vamos entender Deus. Por isso, o que Deus desejava era isso. Ele queria ensinar as pessoas sobre a graça do sacerdócio. Ele não condenou o povo por murmurar aqui, nesta história. E por que estamos vendo essa história? Porque é exatamente onde estamos hoje. Até agora mesmo, neste exato momento em que vivemos, estamos, na verdade, nos limites da terra da promessa. Amém? Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Amém. Se alegre com isso. Não vai ter mais dor, nem doença e muito menos pobreza. Não vai ter mais fracasso e não vai ter lágrimas sendo derramadas por alguma pessoa amada que faleceu. Nada mais disso. Amém. Porque para sempre vamos ser felizes. Amém. Para todo sempre estaremos com Ele. Glória a Deus. Então, no limite da terra da promessa, isso aconteceu. E olha que Deus não os repreendeu pela reclamação aqui, porque Deus queria revelar para eles a graça do sumo sacerdote, a graça do sacerdócio. Olha, sacerdócio e graça são, na verdade, sinônimos. Quando pensar em sacerdote do Antigo Testamento, pense sempre na graça. Amém? Um profeta talvez representa a lei, mas o sacerdote sempre representa a graça. Você se lembra quando eles estavam reclamando mais ou menos 18 anos antes desse evento? Eles reclamaram e a Bíblia nos mostra claramente que uma praga começou. Moisés estava no tabernáculo com Arão e o povo murmurava e Moisés disse: Arão, a praga começou, toma o incensário. E o incenso era um aroma suave que subia como uma adoração a Deus. O incenso aromático representa todas as partes minúsculas de perfeição e beleza do nosso Senhor Jesus Cristo. E oferecemos isso a Deus e qualquer coisa que faz o Pai lembrar de Jesus, isso o agrada. Amém? Ele disse, toma o incensário e vá lá fora. E Arão, o sumo sacerdote, e perceba que sacerdote é sinônimo de graça, ele pegou o incensário e foi lá fora. E hoje, amigo, a praga começou, estamos no meio da praga, que está afetando o mundo inteiro, é global. E eu não acho que esta é a última praga. Estamos vendo uma praga global que não tem respostas no natural. Por isso, onde está a resposta? Na palavra de Deus, em Deus mesmo. Amém? E a resposta está na perfeição de Jesus, porque quando Jesus morreu na cruz, ele não só levou os nossos pecados, ele levou todo este coronavírus. Ele carregou a praga no seu corpo.
Precisamos aprender a aplicar essas lições na nossa vida, sabendo que sacerdote representa a graça. E Moisés disse: Arão, toma o incensário, vai lá fora rápido. A praga já começou. E Arão foi lá fora, mas milhares já tinham morrido. E a Bíblia diz que Arão ficou entre os mortos e os vivos e levantou então o incensário diante de Deus, e o incenso subiu como aroma suave ao Senhor, uma lembrança do Cristo e do que ele faria. A perfeição do seu filho subiu para Deus. Quando Deus foi lembrado do seu filho, ele parou a praga. E olha, isso era o Antigo Testamento. Deus tinha que mostrar o seu lado de juiz. E a praga parou. Então, e Arão estava em pé entre os mortos e os vivos. E cessou a praga. Amém, por causa de duas coisas. Número 1, o sacerdote, que representa a graça. Graça quer dizer que Deus não vai lidar com você baseado no que você merece. Aqui Deus não está lidando no capítulo 20, que lemos quando eles murmuraram. Deus não tratou deles baseado naquilo que eles mereciam. A graça não será graça se Deus medir as pessoas baseado naquilo que elas merecem. Amém? Deus não trata de você baseado no que você merece. Deus não trata de mim baseado no que eu mereço. Deus lida conosco baseado no seu filho. Amém? Isso é graça. É baseado no sacerdote. Amém? E se Deus, porventura, tratar você e eu baseado no que merecemos, vai ser o nosso fim. Se conhecessem a verdade, antes desse vírus Covid-19, se o sacerdote não estivesse orando por nós, este mundo teria sido aniquilado e todos os seus habitantes mortos, extintos há muito tempo. Toda chuva que cai, toda gota de chuva que cai, toda vez que o sol brilha, é uma declaração que esta é a bondade de Deus que faz a chuva cair sobre os bons e os maus e o sol brilhar a sua luz sobre os bons e os maus. Jesus falou isso no Sermão da Montanha. Por quê? Por causa da sua morte. Até mesmo aquilo que você come. Isso também é baseado na morte, não é? Você come peixe, ele teve que morrer para que você o coma. É uma figura da cruz. É Deus falando conosco até mesmo nessas parábolas diárias. Você comeu carne, a vaca teve que morrer. Amém? Teve que perecer até. O azeite de oliva ou alguma fruta teve que esmagar. Você bebe vinho, a uva foi esmagada. Amém? Tudo representa Jesus Cristo. O grão tem que ser moído antes de se tornar pão. Tem que bater na massa, como foi com Jesus. Amém? Quando ia para a cruz, e na cruz, assado no fogo, o fogo do juízo de Deus, ele se tornou o pão da vida. A nossa comida, até a comida que comemos, tem que ser amassada e depois assada. Olha, e para falar a verdade, a população da terra seria exterminada se não fosse pela cruz de Jesus Cristo, sim. Até os pecadores que não creem nele estão na dispensação da graça. Amém? Baseada na obra de Jesus na cruz. Toda boa dádiva e dom perfeito procede do alto. Amém? Boa para as pessoas do mundo. Amém? E dom perfeito para os seus filhos. Tudo isso procede do alto e vem para nós do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nem sombra de variação. Ele é bom o tempo todo. Aleluia! E aqui, Deus queria mostrar para eles a graça no sacerdote. Amém? Lembre-se disso. Quando pensar no sacerdote, pense na graça. Amém? Então, o sacerdote veio por causa da graça. Deus queria mostrar a graça. E no texto que lemos, Deus falou a Moisés: toma a vara, tu e teu irmão Arão. E era muito óbvio a eles qual vara que Deus estava falando. Deus falava da vara de Arão. Olha, Arão e Moisés eram irmãos. Ok? Os dois tinham varas. Todos os líderes e também os patriarcas, os líderes das tribos de Israel, todos tinham uma vara. E até os cabeças de família tinham uma vara e eles colocavam algumas marcas nas varas deles para determinar eventos e tudo mais, e passava a vara para o filho, e o filho carregava aquela vara. E você se lembra da vara de Moisés, que ele jogou no chão e se tornou uma serpente? Ele a pegou de novo e se tornou uma vara de novo. Aquela vara foi a vara que Deus usou mais cedo. E teve uma outra vez que feriram a rocha, mais cedo, quando eles entraram no deserto, que foi no mesmo ano que eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles estavam com sede,
E então, a Bíblia nos mostra que Deus disse a Moisés, vamos ler esse texto que está em Êxodo 17, foi no primeiro ano da peregrinação. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio. Porque Deus disse, toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio. Por que mencionar o rio? Para que saibamos que é a vara de juízo. Porque com aquela vara de juízo Moisés transformou a água do rio em sangue, que fala de julgamento e morte. Aquela vara era uma vara de julgamento, uma vara de autoridade, uma vara da lei. Amém? É uma vara que traz penalidades. Amém? E neste caso foi sobre o Egito. Um julgamento sobre o Egito. Amém? Então, toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai, e eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Olha, escute. Isso aconteceu no primeiro ano da jornada pelo deserto. O que lemos em Números 20 é o 40º ano, o último ano antes deles entrarem na terra. Então são duas rochas que estamos falando, que delas saíram água. E vamos estabelecer de uma vez por todas que a rocha é uma figura de Cristo. Em 1 Coríntios 10 nos diz, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Então isso está muito claro. Amém? A pedra era Cristo. E no começo, Deus falou para Moisés bater, ferir a rocha. Amém? É uma figura de Jesus na cruz. Amém? Ele foi ferido pela vara de julgamento de Deus. Amém? Porque ele tomou os nossos pecados. Amigo, ele não tinha pecado, ele não cometeu pecado, mas carregou os nossos pecados. E a vara de juízo de Deus caiu sobre ele. E uma vez que ele foi açoitado, o rio de água flui através da sua vida. Amém? Você e eu. Porque ele morreu pelos nossos pecados. O pecado não é mais uma barreira nas nossas vidas. E toda bondade, e todo o refrigério, e todas as bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida. Amém? A salvação de Deus vem totalmente e sem nenhum empecilho para você e para sua família. Amém? Porque Jesus levou o seu julgamento. E o coração de Deus se abriu. Judicialmente, justamente, ele foi glorificado, não só satisfeito. O que Jesus fez na cruz foi muito mais. Deus foi glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Então, uma vez foi o bastante. A Bíblia diz que Jesus morreu e um sacrifício pelos pecados para sempre. Amém? Cristo morreu e levou os nossos pecados uma vez por todas. Tudo isso quer dizer, no grego, rapax, uma vez por todas. Não pode repetir a morte de Cristo. Lembre-se disso. Uma vez bastou. Amém? Quando ele levou os nossos pecados na cruz. E como resultado, toda a abundância de Deus flui para nós, ou seja, vem sobre as nossas vidas como um rio poderoso por causa da morte de Cristo. Então, Cristo crucificado é a base pela qual toda a bênção de Deus vem sobre nós. Amém? E aqui nos diz que Deus falou assim, toma a vara, tu e teu irmão, agora era no 40º ano. Então, dessa vez, Deus falou para ele, toma a vara. E qual vara era? A vara de Moisés? A vara do juízo? Não. Toma a vara. Tu e Arão, teu irmão. Estava falando da vara de Arão. Arão também tinha uma vara, mas ele era o sumo sacerdote. Então a sua vara, você vai se lembrar dela em Números 17. Neste capítulo, o povo de Israel, mais uma vez, murmurou dizendo estas palavras. Qual é a razão de Arão ser o nosso líder? Porque ele tem que ser o sumo sacerdote. Então Deus disse, ok, todos os líderes das 12 tribos, tragam agora as suas varas. Eles levaram então as 12 varas ali. A vara de Arão estava ali. Moisés colocou as varas dentro do tabernáculo. E na manhã seguinte, eles foram pegá-las. Pegaram as varas. E somente uma vara deu folhas e frutos. Amém? A vara de Arão deu folhas e frutos. Era uma vara de amêndoa. Uma vara de amendoeira. Sabia que em Israel, algo que você aprende quando você vai em Israel e estuda lá sobre as frutas de Israel, é algo muito interessante. Você vai ver que a amêndoa é a primeira fruta que nasce depois do inverno. Amém? É o primeiro fruto que nasce.
Amém? Declarando que o inverno já está acabando. Amém? É a palavra hebraica para olhar. É o primeiro fruto, então? É uma figura de Jesus Cristo, nosso sacerdote, que ressuscitou dos mortos. Como pode uma vara que foi cortada da sua fonte? É uma vara que está morta no natural. Como pode dar folhas e frutos? Por causa do poder da ressurreição. Amém? Jesus ressuscitou dos mortos com o poder da ressurreição. Amém? Só a morte e a ressurreição de Jesus Cristo pode nos tirar totalmente fora de qualquer deserto. Amém? Nada mais vai funcionar, a vara de julgamento não vai funcionar aqui. De fato, a lei não pode nos introduzir na terra da promessa. Moisés não pode nos introduzir na terra da promessa. Somente Josué, cujo nome no hebraico é Yehoshua, que é o mesmo nome de Jesus, Yeshua. Só Jesus pode nos introduzir, Moisés não pode. A lei não pode nos introduzir, só a graça nos introduz. A lei não tem resposta para esse coronavírus, mas a graça tem. Onde este coronavírus pleonazo aumentou numa medida, a graça de Deus e a cura e a proteção e bênçãos, escute isso, superabundou. Imensurável. Uma pode medir, a outra é imensurável. E não só isso, rupa parísio quer dizer, parísio já é abundante, rupa quer dizer abundante algo em cima de tudo isso. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. Amém? Eu gosto dessa analogia. Estamos conscientes do coronavírus, estamos conscientes do pecado que aumenta, em vez do pecado que superabunda. O ruper parísio. Deus falou isso para Moisés e perceba algo. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor. Então não era a vara de Moisés, porque Moisés tinha sempre a vara na sua mão. Mas ele tirou a vara de onde? De diante do Senhor. Onde estava então a vara de Arão? Depois que deu folhas e frutos, Deus disse, coloca no tabernáculo. Amém? Onde no tabernáculo? Dentro da Arca da Aliança. Tinha 3 itens, um deles era a vara de Arão que floresceu. E agora, Deus fala para Moisés, toma a vara de Arão. Então Moisés pegou essa vara, que não era sua vara de julgamento, mas era a vara da graça. A vara de Arão, que era da graça. Era o sumo sacerdócio da graça. Aleluia! Tomou a vara de diante do Senhor. E olha o que Deus diz, depois que ele pegasse a vara, falai a rocha perante os seus olhos. Não era bater, mas falar com a rocha perante os seus olhos. Assim lhe tirarás água. No hebraico, diz, ele te dará sua água. Falai a rocha. Olha, eu quero que saiba algo. No início da peregrinação, ele bateu na rocha. Deus falou para Moisés bater na rocha porque é uma figura de Jesus Cristo sendo ferido para não ser ferido de novo. E a palavra pedra ali no primeiro evento, no início, é a palavra sur. Sur quer dizer uma pedra grande. Uma pedra grande. Aqui no final da jornada, certo? A palavra para a rocha é uma palavra diferente. É a palavra selá. Selá é um penhasco. Por que não é mais uma grande pedra? Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Ele está à direita de Deus Pai, acima de todo principado, potestade, domínio e poder. E ele te representa. Ele não está se representando, ele está te representando para beneficiar sua família. Amém? Ele está nos representando. Ele está por nós, representando eu e você diante de Deus. Aleluia! Ele está lá por nós. Ele é por nós. Deus nos deu a salvação. Amém? Que é a maior de todas as bênçãos. Como ele não, com ele que é o sumo sacerdote, nos dará gratuitamente todas as coisas. Amém? E Deus disse, toma a vara de Arão, e quero que faça isso, Moisés. Fique em pé diante do selá, o penhasco, e segura a vara do sumo sacerdote, certo? De fato, não foi Moisés que segurava, mas era Arão. Eram os dois tinham que estar ali em pé. Amém? Os dois, você e seu irmão Arão. Arão tinha que segurar, e Deus queria demonstrar como a graça funciona. Não tem que bater na rocha de novo. Só fale com a rocha, e ele te dará a sua água. Amigo, hoje, eu e você não precisamos pedir Jesus para descer e morrer pelo coronavírus. Jesus não tem que descer de novo e morrer pelos seus pecados. Não tem que pedir Jesus para descer e morrer quando você comete um pecado. Jesus não tem que descer e morrer mais uma vez pela doença ou enfermidade que você está com ela no seu corpo agora mesmo. Jesus levou essa doença no seu corpo há 2000 anos atrás, e o que você precisa fazer agora é falar com ele e dizer para ele, Senhor, tu és a minha cura. Senhor, tu és a minha redenção. Senhor, tu és a minha sabedoria se você está precisando. Senhor, tu és a minha salvação.
E, Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha proteção deste coronavírus. Tu és a minha provisão, meu Yahweh Yahweh, meu Jeová Jireh. Tu és o que provê para mim. Só fale com Ele, tudo o que você precisa. Fale com Ele. Você só tem que falar, não tem que bater nele de novo. Jesus não precisa vir à cruz e morrer de novo. Nós falamos recentemente sobre crucificar Jesus. Algumas pessoas estão crucificando de novo. Na sua mente, nos seus pensamentos, ele não pode ser crucificado de novo. Mas quando o rejeitam e não creem nele, e é como se o crucificassem de novo. E é exatamente isso que acontece aqui. Olha, que coisa linda ia ser se somente Moisés tivesse pedido para Arão, na frente de todo Israel, ficar em pé diante da rocha, e então Moisés e Arão falassem com a rocha, como aquela vara do sacerdote, que deu folhas e frutos para Israel ver, a vara que floresceu, amém? E a água ia fluir. E desta vez a Bíblia diz que a água fluiu abundantemente, a palavra é usada aqui, e não no primeiro ano, no primeiro evento, mas aqui, como seria lindo, ele tinha que falar, e a água fluiria. A sua provisão, o seu refrigério fluirão. Mas em vez disso, olha o que Moisés fez. A Bíblia diz, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Uau! Essa não era a linguagem que nós víamos em Moisés durante esses anos. Quando eu li isso, eu pensei comigo mesmo, tem que dar uma desculpa para ele, porque ele passou esses anos ouvindo murmuração, sabe, ingratidão do povo de Israel. Tem que dar um desconto. Mas olha, Deus começou a me mostrar a lição nessa história. E eu tive que entender que, quando Deus quer mostrar graça ao seu povo, nunca o represente mal. E aqui, por sua ira, Moisés errou. E qual o coração de Deus? Apesar da murmuração, Deus não estava lidando com eles baseado nisso. Deus lidava com eles baseado na graça do sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus. E não há medida para a bondade de Deus quando Ele mede a nossa bênção por Jesus. Não pelos nossos méritos, mas pelo que Jesus merece. Mas em vez disso, olha o que ele fez. Ele gritou com eles. Ouvi rebeldes, os chamou de rebeldes e disse, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? O povo não pode ver Deus, mas vê o representante de Deus, o homem de Deus. Sabe, líderes, pastores, eu me incluo nisso. E o povo não pode ver Cristo hoje, mas o povo do mundo e também o nosso povo podem ver Cristo em nós. O que nós estamos dando para o povo que representa Jesus? Estamos mostrando para eles que Deus está irado com eles, que Deus os mede baseado no que eles merecem. Lembre-se disso, a graça não é graça se o povo é tratado de acordo com o que ele merece. Amém? A graça é uma expressão e a medida do coração de Deus para com o povo. Se Deus lidar com o que está no meu coração, no seu coração, amigo, estamos perdidos. Mas Deus não está medindo baseado no que está nos nossos corações. Ele lida conosco baseado com o que está no seu coração. Amém? Seu coração é cheio de Cristo. E Deus queria ensinar uma lição. Deus queria que Moisés fosse honrado, na verdade. Olha o que Deus falou para Moisés antes. Ele disse o quê? Falai à rocha e dará sua água. Assim, lhes tirarás a água da rocha e darás a beber. Seria uma honra para Moisés estar diante do Deus glorificado com sua graça e o sacerdote. Amém? Com seu favor. E depois ter Arão ali em pé, falando com a rocha, e a água começar a fluir, Moisés falando com a rocha, e a água saindo, e Deus então lhe daria todo o crédito. Assim, lhes tirarás água da rocha para beber. Mesmo sabendo que podemos falar com a rocha o dia inteiro, sem a graça de Deus, sem também o poder de Deus, não ia sair água da rocha nunca. Mas ele não entendeu aquilo que Deus queria mostrar. E também, não somente isso, ele não representou Deus. Ele fez Deus parecer irado. E amigo, aqui neste caso particular, em outros eventos do passado, podemos falar que sim, Deus estava irado, mas neste caso, ele representou o mal a Deus.
Deus não estava irado, Deus queria que aprendêssemos uma lição. E isso foi um pouco antes de entrarem na terra da promessa. Antes de nós, a igreja, entrarmos na terra da promessa, o céu, certo? Antes do arrebatamento, estamos nos últimos dias. Qual a lição que Deus quer ensinar? Deus quer magnificar o seu Filho, Jesus Cristo. E quanto mais magnificar a Jesus Cristo, e quanto mais você falar dele, não quão mal você é, mas quão bom ele é. E não quão pobre você é, mas quão rico ele é. E nem quão fraco você é, mas quão poderoso ele é. E não é como você às vezes vacila, sabe, todo dia, com o seu caminhar com Deus, mas como ele é perfeito e totalmente amável. E você está nele. Amém? E nele você é santo, inculpável. Você é a justiça de Deus nele. Mas em vez de dar glória, amém, ao sacerdote, Moisés gritou com o povo e disse: ouvi agora, rebeldes! Tiraremos água. E ele pegou a vara, olha isso. Olha, Arão estava com ele. E Moisés também estava segurando a sua própria vara, a vara de julgamento. Mas olha o que ele fez. A Bíblia diz: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Olha bem isso. Com a sua vara. Deus falou, falai a rocha, mas em vez disso, ele feriu a rocha 2 vezes. Com a sua vara. Não com a vara de Arão. Mesmo com a vara de Arão, não tinha que ferir e estragar os frutos. As folhas cairiam, mas, escute isso, Deus não queria que a vara de Arão ferisse a rocha, era só falar, falar. Cristo já foi crucificado, ele não tem que voltar e morrer de novo por um novo problema, um novo pecado, um pecado que você cometeu ou um novo problema na sua vida. Um sacrifício que vale para todo sempre. Não é como se Deus dissesse: eu me esqueci do coronavírus quando Jesus morreu na cruz. Não, ele cobriu tudo isso. Ele mesmo levou as nossas enfermidades e tomou as nossas doenças. Ele as levou. No próximo programa... Se acreditarmos que temos um sumo sacerdote, vamos agir de acordo. Amém? Vamos viver a vida com alegria e paz, confiando no Salvador, confiando no Senhor. Amém? Vamos ter uma fé robusta. Amém? E vamos ter também uma confiança inabalável no Senhor e no que Ele fez. Esperamos boas coisas no futuro.